Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui hoje as últimas informações de tudo que está acontecendo aí nos bastidores do Flamengo, preparativo para o jogo importante de amanhã contra o Cruzeiro, que é considerado a primeira decisão do Campeonato Brasileiro desse ano, né? Teremos mais uma contra o Palmeiras e depois Cruzeiro e Palmeiras se enfrentarão na terceira, no que é considerada a terceira final do campeonato. Temos notícias de preparação do Felipe Luiz com o seu elenco para esse grande jogo de amanhã. Notícias importantes sobre mudança de calendário de 2026 até 2029 pela nossa querida CBF, enfim, muitas novidades e muitos assuntos para tratar nessa quarta-feira, véspera de jogo do Mengão. Vamos ao vídeo que interessa, um grande abraço a todos. Amanhã, hein? Flamengo e Cruzeiro no Maracanã é líder contra o vice-líder. Se o Flamengo vencer, vai disparar, pode abrir até 7 pontos caso o Palmeiras não vença o Vasco, né? Para isso, o Flamengo está contando mais do que nunca com o artilheiro Arrascaeta. Arrascaeta de cabeça empata o jogo no fim. Entramos no túnel do tempo. Golaço de Arrascaeta. Viagem curta, de volta a 2019, o ano mágico. O Arrascaeta de bicicleta. Pro Flamengo e pra ele. Me dá que eu faço. Me dá que eu faço. E antes que a nostalgia traga a vontade de ficar, voltamos pra 2025. Pro hoje, tempo de um Arrascaeta cada vez mais protagonista. E o Arrasca apareceu! Da primeira vez em janeiro de 2019 ao jogo mais recente, domingo passado, foram 339 vezes em campo. Na maior parte dessa história, nos principais momentos no clube, vestiu a 14, mas desde sempre queria a 10. Desejo realizado no início deste ano. Trajado com a camisa eternizada por Zico, Arrasca reencontra o auge. Alcança a fase mais goleadora da carreira. São 19 gols no ano, um a mais que em 2019. Foram necessários 41 jogos para superar a melhor marca pessoal. Há 6 anos, precisou de 52 partidas. Ele está mais letal, mais experiente, escolhendo melhor os momentos, correndo na hora certa e está sendo muito mais letal e determinante no que do que são esses números. Para falar desse ano que já é marcante para o Arrascaeta, a gente tem que passar pelo Maracanã. Naturalmente, é o estádio em que ele mais fez gols em 2025. Foram 7 aqui. E quando a gente analisa todos os gols do uruguaio na temporada, uma característica chama a atenção. Dos 17 com bola rolando, 13 foram feitos dentro da área. Uma semelhança com 2019. Apenas um dos gols marcados por ele na época não foi de dentro da área. Ainda há uma estatística em que a versão mais antiga é melhor. Foram 19 passes para gol. Arrascaeta, Gabigol, pro fundo da rede. Ele está a 6 de repetir o desempenho. Arrasca melhorou a forma física. Tem estado em campo mais vezes e por mais minutos. Dos 19 gols, 11 foram no primeiro tempo e 8 na etapa final. Foi um privilégio jogar com Arrascaeta. Ídolo, 10 e faixa. Combina tanto que até já deu música. O elenco mais caro do ano, tá ritmando ali no meu campo. Então fala o fogo do mano. Arrasca. E o Felipe Luiz completou um ano dirigindo o Flamengo, são 70 jogos, 46 vitórias, quase 74% de aproveitamento, 3 títulos, Carioca, Supercopa do Brasil e a própria Copa do Brasil. Ontem o Felipe agradeceu ao Flamengo pela oportunidade e falou do futuro também. Eu acredito que eu e também o clube, que o Flamengo a gente tem que conquistar o dia a dia para continuar trabalhando aqui, fazer tudo pelo Flamengo, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores dia a dia, para poder ficar aqui um ano. E assim, estou muito feliz e como tu falou, Boto, espero ficar muito tempo. Globo Esporte chegando, Botafogo, Fluminense, Vasco, todo mundo joga hoje, Flamengo joga amanhã, a partir de agora você fica muito bem informado sobre esses jogos aqui no Globo Esporte. Vou começar pelo Botafogo, pega o Bahia hoje, o jogo é no Nilton, você vai ver ao vivo na Globo depois de Vale Tudo.
Lucas de Sena. Conta pra gente direto do Nilton como vem o Botafogo para esse jogo, Lucas. Tudo bom, Escobar? Muito boa tarde para você, para todos os amigos e amigas que nos acompanham. O Botafogo tem hoje um confronto direto pelo G4 do Brasileirão, está empatado com o Bahia, 40 pontos, mas o Botafogo é o quinto colocado porque leva vantagem no saldo de gols. O Bahia em sexto tem um jogo a menos. Então o Botafogo hoje tem que vencer em casa e secar o Mirassol, que joga um pouco antes, contra o Bragantino, para ir assumir essa quarta colocação no Brasileirão. E começar bem o mês de outubro, né? Já que setembro foi um mês terrível para o Botafogo, o segundo pior na temporada, só não foi pior que fevereiro, quando para o John Textor o clube ainda estava na pré-temporada. Foram 6 jogos em setembro, só uma vitória. Como consequência, ontem os jogadores à noite faziam o último treino aqui no gramado Newton Santos e do lado de fora um grupo de torcedores fez um protesto com faixas criticando a temporada do clube, o planejamento e também o John Textor. A ideia desses torcedores era encontrar os jogadores ou algum dirigente. Esse encontro acabou não acontecendo, viu, Escobar? Ainda hoje no Globo Esporte o sentimento do torcedor do Botafogo com esse ano diferente do ano passado. Pistas da escalação para o jogo de hoje, Lucas? Eu estou aqui com a lista de relacionados. Alex Telles está de fora do jogo de hoje, viu? Ele vem sofrendo com dores no joelho esquerdo. Mas a boa notícia é que o David Ancelotti conta com a volta da dupla de zaga titular, o Caio Pantaleão e o Barbosa, e é grande a possibilidade do Arthur Cabral voltar a ser titular no comando do ataque. Então o Botafogo deve vir a campo com o Léo Link no gol, o Vitinho na lateral direita, na zaga Caio e Barbosa, na lateral esquerda o Marçal. O meio-campo a gente vai ter o Nilton comandando o meio-campo, também o Savarino, Santi Rodrigues, o Cuiabano, o Arthur Cabral no comando do ataque, como eu já havia adiantado aqui para vocês no Globo Esporte. Um abraço, Escobar, jogo com transmissão da Globo. É isso aí, depois de Vale Tudo, um abraço para você, Lucas de Sena. Agora vamos falar do Vasco. Vem de 2 vitórias seguidas, vai pegar o Palmeiras hoje fora de casa, é jogo duro. Ricardo Lai, cadê o Lai? Tá aqui, tá lá em São Paulo, na verdade. Traz as do Vasco pra gente aí, Lai. Fala, Escobar, um abraço pra você, boa tarde a todos. O vascaíno tá se permitindo a sonhar, né, com a parte de cima da tabela. O time vem de 7 jogos de invencibilidade na temporada, uma vitória convincente contra o Cruzeiro, vice-líder do torneio, no último fim de semana, pelo Brasileirão em São Januário. Só que hoje tem desfalques importantes. O Carlos Cuesta tem uma lesão na coxa esquerda, não joga. Barros tem que cumprir suspensão, 3º cartão amarelo, também é desfalque. E o Matheus França, que poderia ser uma opção ali no banco de reservas para o decorrer da partida, está com problema no tornozelo. A boa notícia é que o Tietê volta recuperado de lesão, ele era o titular antes de se machucar, e a gente vai ver aí no campinho a provável escalação do Vasco, com o Lucas Oliveira, que deve fazer a dupla de zaga com o Robert Renan, a lateral esquerda o Puma Rodrigues, ainda improvisado, está em boa fase o Puma Rodrigues, o Lucas Piton está machucado, e na frente Rayan e Coutinho, com boa fase dos dois, para tentar quebrar um tabu. Tem tabu para ser quebrado aqui, Escobar. Pois é, Ricardo Lai, onde tem notícia, ele vai. Um abraço, querido. Ele tá falando de tabu aí, né? Olha o Fernando Diniz como é que tá feliz. Por quê? Porque o Vasco tá jogando bem, tá quebrando vários tabus. Hoje, contra o Palmeiras, inclusive, o Vasco vai tentar derrubar mais um deles. 2 Vs e uma constatação. Vitória, Vascão! Fernando Diniz está empolgado e com razão, celebrando assim cada vitória do Vasco na temporada. É só o começo de uma porrada de coisa que a gente tem que fazer. O time, sob o comando dele, conseguiu derrubar algumas marcas negativas em 2025. Por exemplo, venceu pela primeira vez na história o goleiro Cássio, jogador do Cruzeiro, ex do Corinthians. Foi sábado em São Januário. Antes disso, Cássio nunca havia perdido para o Vasco em 18 jogos disputados. Caiu essa escrita. Outras foram contra equipes de São Paulo e em São Paulo. Primeiro, vamos falar daquela goleada por 6-0 sobre o Santos. Foi a primeira vez que o Vasco fez 6 gols em uma mesma partida desde 2008. Pra enlouquecer a torcida do gigante do Morumbi em todo o Brasil! E também foi a primeira vitória por 6 gols de diferença desde 2007. O fim de 2 longos tabus de uma só vez. De novo. 6-0 e é pro Vasco no Morumbi. Curiosamente, também no Morumbi, antes desse jogo, o Vasco de Fernando Diniz venceu o São Paulo por 3-1.
Fazia 8 anos que o Vasco não vencia como visitante na cidade. Que jogo do Vasco fora de casa! Esse cenário é parecido com o de hoje. O Vasco atuando como visitante em São Paulo. Dessa vez o adversário é o Palmeiras, que não perde para o Vasco há uma década. A última vitória vascaína no confronto foi justamente no palco do jogo desta quarta-feira. 2015, Campeonato Brasileiro, estádio do Palmeiras. Vasco 2-0. Gols de Rafael Silva e do camisa 10, Nenê. Pra tirar do Fernando Praz e botar de mansinho no fundo da rede do Palmeiras. A esperança do vascaíno em ver mais um resultado positivo tá amparada pelo momento. São 7 partidas seguidas sem perder. Por isso que o homem tá alegre e não esconde isso de ninguém. Vitória, Vascão! Fluminense também joga hoje contra o Sport, lanterna do Brasileirão. Voltando a falar de Brasileirão, bola rola 7 da noite, transmissão ao vivo do Premier, tá? Ana Flávia Nunes está lá no Recife, conta tudo pra gente. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Hoje à noite o Fluminense vai enfrentar o Sport aqui na Ilha do Retiro pelo Campeonato Brasileiro e o técnico Luiz Ubeldia vai em busca da segunda vitória no comando do Fluminense. Ele que estreou fazendo a equipe vencer o Botafogo depois de uma sequência de 8 derrotas seguidas para o rival. Tem deixado boas impressões nesse começo de trabalho e está recebendo elogios dos jogadores. Hoje o Ubeldia vai ter que mexer na defesa porque ele não conta com o zagueiro Thiago Silva. O Thiago deixou o campo no clássico contra o Botafogo sentindo dores na coxa direita, por isso ele nem veio para o Recife e foi preservado, poupado nessa rodada. Com isso, quem vai formar a dupla de zaga provavelmente deve ser Ignácio e Freitas. No mais, o Ubeldia deve manter a base da equipe que venceu o Botafogo. Vamos dar uma olhadinha então no provável Fluminense de hoje. Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Freitas e René, Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, Canóbio, Serna e Cano. Canóbio que é o aniversariante de hoje, está completando 27 anos. É isso, amigos. Abraço para vocês. Então, parabéns para o Canóbio, boa sorte para o Fluminense. E hoje, dia agitado na CBF. 3 da tarde tem convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, dias 10 e 14 já de outubro. E agora há pouco a CBF anunciou várias mudanças no calendário do futebol para o ano que vem, para 2026. Quem vai explicar essa parada para a gente é você, Marcelo Corrêa. São algumas modificações aí, mudanças irrelevantes. Manda para a gente. É isso, Escobar. Muito importantes mudanças anunciadas agora há pouco aqui na sede da Confederação Brasileira de Futebol pelo presidente Samir Chald e pelo diretor de competições Júlio Avelar. A intenção deles é diminuir o número de jogos dos clubes da Série A do Brasil em até 15%, isso pela média de jogos hoje em dia dos clubes da Série A, dá quase 10 jogos a menos numa temporada e aumentar a participação dos clubes menores do Brasil em competições nacionais. Vamos às mudanças. Primeiro, no Campeonato Brasileiro, começando no dia 28 de janeiro e terminando no dia 2 de dezembro. Manutenção do formato atual, mas haverá ali uma concomitância de 4 datas com partidas de campeonatos estaduais. Esses mudaram bastante. Deixaram de ter 16 datas e passam a ter no máximo 11 datas, começando no dia 11 de janeiro e terminando no dia 8 de março. Agora, a Copa do Brasil. Ela tem início no dia 18 de fevereiro e uma final única em campo neutro, em local ainda a ser definido, no dia 6 de dezembro. E aí, os clubes da Série A entram apenas na 5ª fase, que é aquela anterior às oitavas de final. E aí, vão jogar partidas de ida e volta até essa final única no dia 6 de dezembro. Tem um aumento aí no número de clubes participantes de 122 para 100 de partidas, de 122 para 155 e de clubes participantes de 92 para 126. E ainda tem a criação, Escobar e amigos, da Copa Sul-Sudeste, uma nova competição começando no dia 25 de março, terminando no dia 7 de junho. São 12 clubes das federações do Rio, de Minas, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, mais os times que estiverem classificados para competições sul-americanas não participam desse torneio. Tá tudo dito, Marcelo Corrêa, o repórter que o Brasil elege. Um abraço para você, querido. E Ceará às 19 horas e às 19h30, Fortaleza e São Paulo. E um jogo, assim, a primeira final do Campeonato Brasileiro de 2025, Flamengo e Cruzeiro às 20h30. Vocês concordam com o Gui Azevedo, que é a grande primeira final do campeonato, é esse Flamengo e Cruzeiro? Um campeonato que não tem uma final, né? É uma decisão. Lembrando que depois temos outras 2 finais, né? Que Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam e temos também Flamengo e Palmeiras, né? Exatamente. E para o Cruzeiro, principalmente, esse jogo é crucial.
Se o Cruzeiro perder, vai ficar muito distante já do Flamengo e com jogos a mais. Então, o Flamengo é um jogo difícil porque o Cruzeiro joga fora de casa, mas o Cruzeiro precisa de um resultado nesse jogo. Hoje tem que dar palestra, né? Isso o Palmeiras... Tem que dar palestra desde 2015 o Palmeiras não perde do Vasco, né? Ô, Quessadinha, pro Corinthians é melhor o Cruzeiro continuar nessa briga aí, não é? Sim. Devido à Copa do Brasil? Sim. É melhor o Cruzeiro. Exato. Mas, sinceramente, vai ser difícil pro Cruzeiro, hein? Vai ser difícil. Difícil, mas... Difícil. O Flamengo vai mudar a chavinha. O que aconteceu com o Flamengo no último domingo, esse susto aí? O Flamengo tomou um susto no primeiro tempo, né, gente? Aí o Timaço foi lá, buscou a virada e tal, né? Então o Flamengo hoje vai entrar com uma outra postura. O jogo é onde? No Maracanã. Hoje que eu digo, hoje na situação desse momento, né? O jogo é só na quinta-feira. Então, tô com você, acho que é bom. E pro campeonato também é legal que o Cruzeiro vença e o Palmeiras, porque aí fica esse bololô até o final, né? É verdade, né? Gente, vamos pensar, se o Palmeiras tropeça hoje, né? E o Flamengo venceu o Cruzeiro, aí vai ser difícil, hein? Abre 7 do Cruzeiro e... Não, se o Flamengo ganhar hoje e o Palmeiras tropeçar diante do Vasco, o Vasco não perde, acho que há 4 jogos, hein? Do brasileiro. Não perde a 7. Não, 7 no total, 4 no brasileiro. Isso. 7 no total. Perfeito. Se o Palmeiras perde pro Vasco, o Vasco está num momento ótimo. Num viés de alta, né? O Flamengo, apesar do BAP, né, ganhar do Cruzeiro, eu acho que o campeonato, o Flamengo põe a mão na taça, apesar do BAP, não. Esse Flamengo aí, quem montou não foi o BAP, entendeu? Mas já teve retomada, assim, de 7 pontos no Campeonato Brasileiro, assim, no segundo turno? No título do Palmeiras. O Palmeiras estava 14 pontos atrás. 14. Teve que o São Paulo tava 9 também. E perdeu. É verdade. Perdeu o Flamengo, né? Abriu 14. Essa retomada do Palmeiras vai em ter cima do encontro, Botafogo. Palmeiras e Flamengo, 10 de outubro, se eu não estou enganado. 19 de outubro no Maracanã. 29ª rodada. Entendeu? Se o Palmeiras ganhar, vamos supor, hoje, do jeito que tá, Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras ganha, ele vai a 52. Ele fica 2 pontos atrás do Flamengo. E com o jogo a menos, se ganhando, ele passa. São 2 jogos ganháveis, um ponto na frente do Flamengo. Então, o Palmeiras está vivíssimo no campeonato. Só depende dele. Assim como o Flamengo. Agora, o Cruzeiro já não depende só dele. Ô, Surma, esse jogo a menos do Palmeiras será na data FIFA, um sábado. Me ajuda, Isa. 7 da noite. Contra o Juventude. Não, tem um jogo contra o Santos também. Tem contra o Santos também. Mas o Santos é depois, né? Não, o que eu fiquei sabendo é que o Santos... Isso eu fiquei sabendo via Santos. O Santos acha, não é nada oficial, que vai ser agora nessa data FIFA, Santos e Palmeiras. Entendeu? Isso foi o que eu recebi lá de Santos. Então, mas se joga no sábado o Palmeiras, qual seria a data do outro jogo? Segunda-feira? Bom, é isso. Mas o importante é que o campeonato tá equilibrado aí e dependendo do que acontecer hoje, pode ficar ainda mais equilibrado. Tá todo mundo torcendo contra o Flamengo, Felipe Fontoura? Que é isso? Me explica aí. Pelo visto, sim, né? Pelo visto, a torcida é contra o malvadão rubro-negro. Tá, mas muito bom dia. Bota o áudio no estúdio aqui, Mick Jagger, por favor. Tá só no ponto. Mick Jagger, tá me ouvindo? Você me ouve, Alfinete? Me ouve bem aí? Eu tô escutando. Eu tô com o som do PGM aqui, tá chegando, mas no estúdio a gente não tá ouvindo, o Mick Jagger. Eles vão colocar aí. Calma, fica tranquilo. Mas você me ouve, né? Que você estava mentindo por aí. Agora sim. Muito bom dia para todos, né? Para todos vocês aí no estúdio e para você que está em casa assistindo a gente. Precisei entrar aqui para defender, porque vocês estão debatendo coisas distintas, né? A gente precisa só entender aqui o que vamos debater. É filosofia de futebol? É igualdade, isonomia, equidade? Ou vamos debater lei e regra? São coisas distintas. E é por isso que eu entrei revoltado já. Entrei bolado. Mas ele me mandou mensagem 4 horas da manhã. É mentira. Eu não acordo 4 da manhã. Eu tenho print aqui. 3h30, não era 4. Eu tenho print aqui. Era 5 e pouco. A gente tem muita coisa no programa hoje. Então eu queria ir direto ao assunto aqui. Gostaria de ficar mais tempo brincando aí também com você. Você é um cara super parceiro, gente boa. Mas a gente tem muita coisa no programa hoje. Na tua visão, o Flamengo tomou essa decisão aí de entrar com essa liminar que foi acatada no Rio de Janeiro. Eu queria que você desse a sua opinião geral sobre esse tema aí. Você já conhece a opinião do Sormani e do pessoal da mesa aqui.
Então, por isso que eu entrei brincando aqui, o que é que a gente vai debater, né? Se é filosofia, se vamos debater equidade... Aumenta mais, Mick Jagger, por favor. Se a gente vai debater equidade, isonomia, porque isso aí, de fato, assim, eu hoje tô como auxiliar no Sub-17 do Cerrado Esporte Clube, em Goiás. Então, assim, meu trabalho de treinador aqui é num time que não tem a mesma grana do Flamengo, não tem a mesma grana dos grandes, e isso a gente entende e trabalha dentro da nossa realidade. Se a gente for debater o que tem que ser dividido, igual para melhorar o futebol em geral, é uma coisa. Mas não é o que tá no. Então tá. Ô, Sormani, qual que é a grande confusão disso aí? Não, o Flamengo disse que não assinou o contrato. Foi isso que você falou? Sim. Mas eu tenho informação aqui de cocheira. Não vou dizer quem é a minha fonte, que ela pediu o off. O Flamengo assinou sim. Assinou tudo. E tem um histórico aqui. O cara mandou pra mim. Se vocês quiserem, eu leio tudo aqui. Entendeu? Eu leio tudo aqui. O cara dizendo aqui, em 6 de setembro do ano passado, houve uma Assembleia Geral onde se definiu os parâmetros de audiência utilizados pela Libra, com a participação do Flamengo sem qualquer oposição. Sem qualquer oposição. Em 4 de dezembro de 24, o Flamengo assinou o contrato com a Globo, no qual estava claramente previsto que quem informaria a Globo o detalhamento do pagamento da audiência seria a Libra. A Libra. Em 7 de maio de 2025, ou seja, já nesse ano, já na gestão do BAP, o Flamengo esteve devidamente representado em reunião no qual se ratificou os parâmetros para o cálculo de audiência. Nessa mesma Assembleia, todos os clubes, incluindo o Flamengo, concordaram com a contratação de uma empresa, Matos Projects, para execução do contrato e criação do cenário de pagamento de audiência com base nos parâmetros existentes no Estatuto. Após todas essas deliberações, o BAP muda o discurso e começa a querer impor novos parâmetros para cálculo de audiência, querendo incluir números que medem o tamanho da torcida de audiência. O argumento jurídico do Flamengo é que o detalhamento dos parâmetros deveria ser feito no próprio estatuto e não no contrato da Globo, tampouco pelo Silvio Matos. Após todas as discussões e derrotas internas, na Libra, o Flamengo ingressou... repito, hein? Após todas as discussões e derrotas internas na Libra, o Flamengo ingressou na Justiça. Mas a estratégia principal não seria a discussão do mérito da questão. A estratégia principal foi conseguir uma liminar espúria. Tô lendo o que o cara falou, escreveu pra mim. Espúria, manipulando a justiça carioca para asfixiar os clubes, para que os clubes nem sequer consigam chegar no final da discussão do mérito e tenham que se curvar ao Flamengo antes disso. Uma liminar, para ser concedida, tem um requisito básico: periculum in mora, perigo na demora. Quer dizer, se o direito não for antecipadamente concedido, pode haver um dano irreversível ao postulante. Isso absolutamente não existe. O contrato tem 5 anos e envolve 5 bilhões de reais. Existe tempo e dinheiro suficientes para reparar qualquer dano que seja constatado. Na verdade, o que há um perigo in mora, reverso. Ou seja, se a liminar permanecer, quem pode ter o dano irreparável são os demais clubes, e não o Flamengo. O Flamengo assinou, companheiro. E nós vivemos uma democracia. Se todo mundo assina, o Flamengo não tem o direito de sozinho querer pular fora. Ou se quiser pular isso é um fora, discurso sai do de um campeonato. lado. Desculpa. Sormani, isso é claramente Isso é claramente um discurso, Sormani, de um lado. Essa assinatura não existe, é só isso. Se tudo que você leu aí for verdade, se apresentariam esses documentos e esses documentos teriam impedido essa liminar. Essa liminar não estaria de pé ainda, ela já teria caído. Esse é o argumento jurídico do Flamengo muito simples. Não sei. Ele não assinou. Sei. O que o Flamengo assinou foi a divisão dos 40-30-30. O Flamengo assinou a divisão dos 40-30-30 e ia se estipular como seria dividido. O Landim pode ter conversado em bastidor no passado, e esse ano o Flamengo muda de ideia, porque o presidente é o Luiz Eduardo Batista, é outra cabeça, outra forma de ver, e aquilo não estava no papel. Esse é que é o problema. Aí sim, como você está falando, o Flamengo perdeu internamente. Sim, perdeu internamente, mas tem que ter a totalidade dos votos. Essa que é a questão, não é maioria de voto. Ah, mas a Libra, todo mundo é a favor, menos o Flamengo. Não, mas o Flamengo foi a favor. Mas o Flamengo foi a favor, assinou o documento. O que então, você fala, mas Felipe? Se o documento existe, ele teria sido apresentado. Mas cadê o documento que não está assinado? Cadê? O Flamengo fala que não assinou, a minha fonte diz que assinou. Pronto. Nós vamos acreditar em quem? Eu acredito na minha fonte. Você acredita no Flamengo. Mas não tem que acreditar, porque se existe o contrato assinado, não tem debate. Se está assinado, todos os outros clubes ganharam e o Flamengo dançou. É simples. Mas é o que está todo mundo falando. Mas a justiça não recebeu o contrato. Esse que é o ponto, Sormani. A justiça não recebeu o contrato. Eu não sei. Felipe, eu não sei o que a justiça recebeu por parte do Flamengo. Eu não sei. Qual o argumento que o Flamengo usou para conseguir essa liminar? Eu não sei. O que eu tenho de informação, que eu apurei aqui,
em São Paulo, e você pode ver pela mensagem, que foi junto a um advogado de um clube de futebol. Dá pra você perceber? Eu não peguei isso aí na esquina. Eu peguei com um advogado de um clube que faz parte da Libra. Ele me passou essa mensagem. E ele falou, o Flamengo assinou. Eu tô levando em consideração o que ele falou. Agora, se o Flamengo apresentar esse contrato sem assinatura dele, beleza. Eu mudo o meu discurso aqui. Não tem problema. E vou defender o direito do Flamengo a querer pular fora, acabar com esse contrato, etc e tal. Se bem que, filosoficamente, eu acho que se 19 assinam, um não tem o direito de discordar e jogar tudo no lixo. É aquela história da ONU, né? A cadeira cativa dos países da ONU. Os Estados Unidos, por exemplo, vai lá, veta a invasão ou a retaliação, mas ele é membro permanente da ONU. Nós não temos isso na Libra. Não existe membro permanente da Libra. Todos são iguais. Se 19 votaram a favor, não vai ser o Flamengo que vai derrubar o que foi decidido. E repito, se o Flamengo quiser cair fora, caia fora. Faça um campeonato dele, ele e o Volta Redonda. Ponto. Mas aí você tem que mudar o estatuto, porque o estatuto diz que tem que ter unanimidade. Unanimidade significa que tem 150 mil times. Eu não vi esse estatuto. Você viu o estatuto? Sim, a gente teve acesso ao estatuto. O estatuto diz unanimidade. Eu recebi de um advogado também, igual você, eu também fui atrás de fontes. Então, eu quero ver. Eu quero ver. O grande problema Felipe, é esse, Sormani. Deixa eu falar um negócio. Documento, Felipe, deixa eu falar um negócio. O documento que a liminar cai. Tá, deixa eu te falar um negócio. Você acredita? Eu não vi o documento, tá? Nós estamos aqui levando em consideração o que a gente ouviu falar, etc e tal. Você acha que o Flamengo, do alto da sua soberba, da sua empáfia, da sua arrogância, ia aceitar um artigo dizendo que tem que ter unanimidade? Duvido! Duvido! O Flamengo jamais aceitaria isso. Jamais! Até porque amanhã o Mirassol pode ser contra. Tô citando o Mirassol porque é um time novo que tá aí no campeonato. Poderia ser o outro Santos, qualquer outro. Aí vai cair fora? Não tem. Digamos que o Flamengo esteja de acordo com tudo isso. O Mirassol diga não. Aí acabou? Não tem? Duvido. Não vamos ser ingênuos, Felipe. Pelo amor de Deus. Não, mas você aí... acha que o Flamengo ia fazer um troço desse? Duvido. Aí a gente vai pro debate, porque o Palmeiras também não aceitaria. No Conselho da ONU, os Estados Unidos está lá decidindo alguma coisa. Aí vem um país menor, etc e tal, e diz, não querem, e muda tudo. Você acha que os Estados Unidos vão aceitar um troço desse? Mas aí a gente vai entrar no embate, no debate de quem é maior, Flamengo e Palmeiras, porque um dos dois teria que ceder nessa tua lógica. Em algum momento, um teria que ser... Você está dizendo que um teria que ter a cadeira cativa, tipo Estados Unidos. Aí a gente vai no universo que, sei lá, vai ser muito difícil de debater, porque vai gerar escolhas clubistas. O que eu estou falando agora eu acho. Agora, o que eu trouxe aqui são dados de um advogado de um clube importante que pertence à Liga, dizendo que o Flamengo assinou, sim, senhor, o contrato. Então, eu gostaria de ver o contrato. Eu quero ver o contrato na minha mão. Por que a Leila... Vamos pegar só Felipe, na internet, não me interessa. Qualquer inteligência artificial faz um troço desse. Eu quero que o advogado do Flamengo traga aqui o contrato, o advogado do Santos, do Corinthians, e traga aqui o contrato para mim. Perfeito. Não vou me deixar levar por matérias na internet, porque a inteligência artificial faz qualquer coisa hoje em dia. Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal. Hoje é quarta-feira, véspera de jogo do Mengão, mas temos jogo importante hoje, hein? Vamos torcer pro Vascão, grande Vascão, vencer o Parmeirinha, vencer a porcada, para que a gente fique aí numa situação melhor, né? Tem gente que não gosta de torcer contra os outros, tem que fazer o seu papel, logicamente, mas não custa dar uma secada, pelo menos é a minha opinião. Coloca nos comentários o que você acha, se você gosta de secar ou não. Eu gosto, e bastante. Bom, Felipe Luiz tem todo o seu elenco à disposição, já treinou ontem, treinando hoje, já avisando esse jogo importantíssimo contra o Cruzeiro, amanhã às 20h30, jogo em que está sendo chamado da primeira decisão do Brasileirão 2025. Isso porque da segunda fase agora são os últimos jogos, né? Dessa segundo turno do Campeonato Brasileiro, e vai ter Flamengo e Palmeiras. Foi um Cruzeiro, desculpa. Logo depois teremos aí um Palmeiras e Cruzeiro. E por último teremos um Flamengo e Palmeiras, né, de 19 de outubro. Portanto, essas três partidas estão sendo chamadas aí as finais do Campeonato Brasileiro de 2025, e eu concordo. Esses jogos podem sim definir muitas coisas. Cruzeiro, como tem um jogo a mais que o Flamengo e Palmeiras, e dois a mais que o Palmeiras,
Se perder esse jogo amanhã, se Deus quiser vai perder, vai ficar já bem distante, né? Lógico que não é impossível vencer o Brasileirão, Cruzeiro no caso, mas vai ficar numa situação bem complicada. Se o Palmeiras hoje vacilar também contra o Vasco, eu acredito que vai vacilar, porque o Vasco e o Diniz vem num dinizismo crescente aí, contagiante, tá? A gente tem acompanhado o Vasco aí, ele tem ido bem nos todos os jogos, desde aquele jogo contra o Flamengo, ou seja, temos a esperança sim do Palmeirense também perder alguns pontos e o Flamengo cada vez mais se distanciar e começar a colocar uma mão pelo menos na taça para nos dar uma folga nessa sequência de final de Brasileirão aí, com semifinais de Libertadores e, se Deus quiser, as finais também. Ou seja, o Flamengo tem sim que tratar cada jogo como uma decisão, como o jogo mais importante da vida. Felipe Luiz tem que se dedicar ao máximo. Esse jogo contra o Corinthians serviu para o Flamengo abrir o olho e entender que se bobear, se vacilar, vai levar gol e vai ficar no prejuízo. Aí a escada para subir é mais difícil, o morro é mais íngreme. Você tem que tirar a diferença, tem que reverter um placar, e isso a gente sabe que é bem complicado nessa fase final aí de Brasileirão, onde a maioria dos times estão brigando para não cair, outros brigando para chegar na fase de Sul-Americana e Libertadores, e os outros três, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, lutando pelo título, né? Então cada um tem os seus interesses dentro do campeonato, o que faz do Campeonato Brasileiro ser um campeonato muito interessante, muito difícil de ser vencido, né? O primeiro colocado pode tranquilamente empatar ou perder com o último colocado, que vai ser tratado como normal, porque os jogos são muito, mas muito difíceis. Portanto, vamos aí aguardar. Hoje devemos ter uma boa posicionamento de qual será o time titular que Felipe Luiz entrará em campo amanhã. E amanhã, com certeza, a gente trará as últimas informações, já a possível escalação para esse importante jogo, né? Hoje tem aí as novas diretrizes do futebol para 2026 até 2029 falados pela CBF. Ou seja, teremos mudanças aí grandes no calendário a partir do ano que vem, de 2026. Mas amanhã a gente vem esmiuçando mais um pouco de tudo que está acontecendo hoje aí, lá na dona CBF. Um grande abraço, das Rubro-Negras. Valeu!